Boa noite a todos. Vamos aguardar a conexão. Estamos ao vivo aqui, hoje com um convidado muito especial, Dr. Nelson. Vamos aguardar a conexão. Boa noite, Rô, Mari, boa noite. Vamos lá, hoje nós temos um convidado Oi-san, muito especial, Dr. Nelson Susumu Shikishima, que dispensa apresentações, um professor muito querido de todos nós. Vamos falar sobre sucessão testamentária como forma de planejamento patrimonial. O Dr. Nelson Shikishima acabou de entrar, vamos aguardar ele para fazer a solicitação de participação. Dr. Nelson, boa tarde, estou aguardando. Vamos lá. Boa noite para todos que estão entrando. Oi, Fê, boa noite. Vamos aguardar, o Dr. Nelson está conectando. Oi, Fê. Oi. Dr. Nelson. Oi, doutor. Olá. Como vai? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, que delícia falar com o senhor, meu senhor, muito bem. Para quem não sabe, o Dr. Nelson está nos Estados Unidos, por isso que a gente antecipou um pouco o horário da nossa live. E, doutor, primeiro eu quero agradecer muito sua disponibilidade, que, aliás, a sua principal característica é essa generosidade e disponibilidade do senhor. Muito obrigado por aceitar participar do nosso Quebrando com Vida, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Eu tenho até medo de parecer tão babona com relação ao senhor, porque o senhor sabe o quanto eu gosto do senhor. O senhor é responsável por muitas amizades de muitos anos. Graças ao senhor, a gente tem muitos amigos. E a senhora é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem tanta generosidade e disponibilidade para ajudar o próximo, ajudar nós, advogados, a ter uma ascensão na nossa carreira. Então, muito obrigada por tudo sempre, viu, doutor? Obrigado, é um prazer sempre estar com vocês, né? E sempre incentivar e fazer com que vocês sempre melhorem aí o seu profissionalismo, né? Ser um bom advogado, o melhor advogado. Obrigada, doutor. O senhor me permite, eu sei que dispensa apresentações, mas eu gostaria de ler seu currículo. Eu estava lendo ele, doutor, a gente está fazendo uma live só para eu ler o seu currículo. O doutor Nelson Susumu Shikishima é advogado, militante, hoje está morando nos Estados Unidos, mas continua com o escritório aqui em São Paulo, né, doutor? Sim, sim. Conselheiro da seccional da OAB 2016-2018, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo 2010-2018, membro consultor da Comissão de Direito Civil da OAB de São Paulo 2013-2015, membro efetivo da Comissão de Franchise da OAB 2013-2015, vice-presidente da Comissão de Apoio ao advogado professor da OAB de São Paulo 2004-2006, coordenador de desenvolvimento acadêmico da OAB de São Paulo 2007-2009, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, com Laura de Reconhecimento em 2006, Laura de Mérito Cultural em 2011, Laura de Mérito Docente em 2011, Medalha de Mérito Cultural 2012, Medalha Clóvis Bevilacqua 2018, professor da ESA, coordenador pedagógico do Legale Cursos Jurídicos, professor de Direito Civil de cursos preparatórios para concursos públicos da OAB do Legale, cursos jurídicos. Meu Deus, professor do céu, estou até me perdendo aqui. Não precisa. Diretor da Academia de Direito e Coaching, Nelson Susumu Shikishima, que eu fiz muitos cursos lá maravilhosos, pós-doutor em Direito, autor de livros, lições de direito, dos livros Lições de Direito de Família, segunda edição, e Direito Civil para Exame da Ordem e Concursos Públicos, terceira edição. É isso, né, doutor? É isso aí. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é sucessão testamentária como forma de planejamento patrimonial. Eu adoro esse assunto, tanto que foi o assunto que eu abordei no workshop que nós fizemos em 2016, né, professor? Sim, era bacana, né? Aqueles workshops que tinha. A gente dava oportunidade para os alunos, né? E dava oportunidade também para os membros da comissão serem para ser um palestrante, mas para aproveitar o máximo que ele tem, né? E conseguir uma experiência para exercer a sua advocacia. Era bem bacana a comissão para poder melhorar o desempenho profissional. Né? O senhor ajudou muita gente, inclusive a mim, com certeza. E eu sou muito grata por isso, professor.
Eu fico muito feliz. Vamos lá, por professor vocês. Nelson. Como o senhor disse, a bola está com o senhor e a gente vai aqui, eu vou aprendendo com o senhor. Bom, a parte de sucessão testamentária, primeiramente, né, nós temos que verificar. Antes, deixa eu dar uma boa tarde para todos aí que estão, né, nos assistindo. Estão entrando aos poucos, né? Eu sei que daqui a uns 10, 15 minutos já começa a ficar mais cheio aí a apresentação. Mas antes de iniciar a sucessão testamentária, é importante a gente saber quem são os herdeiros necessários, primeiramente, né? Quem são os herdeiros necessários? Nós temos lá uma ordem de vocação hereditária, está no artigo 1829 do Código Civil. Eu costumo brincar e colocar que é da cis, né? Na vertical, a palavra da cis. Sim, eu sempre uso isso. Fica facinho, né? Porque na hora que você vai verificar, fazer um inventário, você já sabe para quem é que vai o patrimônio primeiramente. Morreu uma pessoa, vai para quem? É a da cis, né? Descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, assim por diante. Se não tiver D de descendente, vai para o A de ascendentes, que são os pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós, assim por diante. Se não tem A de ascendente, vai para o C de cônjuge, só não confundir com os colaterais, né? Porque o C é de cônjuge, não de colaterais. Então, cônjuge é o terceiro na ordem de vocação hereditária. Cônjuge ou companheiro sobrevivente, porque agora o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional. Agora não, né? Já faz uns 2 anos já. Uns 2 anos, uns 2 anos aproximadamente, que inclusive já transitou em julgado. Em 1790 foi declarado inconstitucional, portanto a sucessão da união estável virou toda a parte para a sucessão do cônjuge, ficou igualzinho, tudo igual. Então, onde se lê cônjuge, se lê também companheiro ou convente sobrevivente. É o terceiro na ordem. Não tem C de cônjuge, vai para o I de irmãos, por isso que é da cis, né? I de irmãos, que aqui começa a sucessão dos colaterais, que é o segundo grau colateral. Primeiro parente na linha colateral, segundo grau colateral, que seria os irmãos. Não tem I de irmãos, vai para o terceiro grau colateral, que são os tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos. Porém, eu já coloquei da cis, porque os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Né? Está lá no artigo 1843 do Código Civil, que os sobrinhos preferem os tios. Então, muita gente pensa que o tio e o sobrinho é o mesmo grau, né? Terceiro grau. Portanto, se tiver os dois, vai dividir. Metade para cada um. Não é metade para cada um. Se tiver sobrinhos primeiro sobrinho, depois o tio. Tem preferência. Está lá no artigo 1843. Não havendo sobrinhos, aí sim vão para os tios. Não havendo tios, aí vai para os primos, que seria o quarto grau colateral. Primos, tio-avô e sobrinho-neto, ou tios-avós e sobrinhos-netos, que também estão em quarto grau colateral. Tá? Esse não tem ordem de preferência. Quarto grau colateral não existe ordem de preferência. Primos, tios-avós, sobrinhos-netos, não existe ordem de preferência. Se tiver 10 entre eles, vão ser divididos em partes iguais e por cabeça. Esta é a ordem de vocação hereditária. Perfeito, agora, professor. Eu estava dizendo, nós temos que saber quem são os herdeiros necessários. Esses que eu falei agora são todos herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos, todos eles são. Tá? Necessários, somente 3 são herdeiros necessários, que está lá no artigo 1845 do Código Civil. Descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Veja que, infelizmente, né, os recursos que julgou o artigo 1790 inconstitucional, infelizmente, não abordou o tema de se o companheiro também é herdeiro necessário ou não. Exatamente. Porque deixou uma peninha para uma discussão que, para mim, eu tenho um caso do meu escritório que é maravilhoso ter deixado essa brecha para mim. Porque deixou uma brecha importante, né, professor? É uma brecha assim, que poderia ter sido preenchida naquela época, porém não quiseram, né? O ministro Barroso não quis, porque ele mencionou nos embargos, houve embargos de declaração, né? Houve embargos de declaração por parte da ADIFAS, pedindo para esclarecer se também é herdeiro necessário ou não, e ele falou que não fazia parte do objeto do processo, portanto, não seria esclarecido naquele momento. Ou seja, eles têm uma imagem de uma discussão, né, professor? Eu vou me apegar ferrenhamente nessa brecha para um caso meu que me interessa. Então, aí é uma discussão, se é herdeiro ou não necessário. Né? É uma discussão, lógico que é mais
fácil entender que o companheiro também é herdeiro necessário. Lógico, é lógico. Né? Mas é claro que também não está escrito. Natural, né, professor, que o entendimento vá por esse caminho, porque faz parte do raciocínio da própria decisão do STF, nesse sentido. É muito pouco provável que eles vão... porque agora vai ser decidido pela jurisprudência essa questão do companheiro. Aí vai demorar mais 10 anos. Vai demorar mais 10 anos, mas a tendência é que ele seja reconhecido também, né? Porque senão vai contra a lógica da decisão que está transitada, né? Tendência é que sim. E aí acabaram deixando dessa forma. Poderia ter esclarecido já e acabado com essa dúvida aí. Mas é uma brecha realmente para quem está do lado contrário e tentar formatar uma outra tese, né? Então, exatamente. Então são os descendentes, ascendente e cônjuge, sobrevivente ou companheiro sobrevivente, dependendo aí de que lado você está como advogado. Você tem os 3 herdeiros necessários, que são considerados herdeiros necessários. Lá no artigo 1846, ele menciona o seguinte, que se tiver um desses 3, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Portanto, se você tiver um desses 3, você não pode dispor mais do que a metade por testamento. É só o seu 50%. E muita gente confunde aí também, né? Mas eu posso dispor de 50? Não seria 50? Dos 50 que seria 25? Depende do seu regime de bens, né? Depende se você é casado, se você vive em união estável, o regime de bens. Né? Então, se você é casado ou vive em união estável no regime da comunhão universal de bens, é claro, você só tem 50. Os outros 50 é do seu marido, da sua esposa. Né? Exatamente. Portanto, o que você tem? 50. Eu posso pôr 50% dos 50, que é 25. 25%, exatamente. Agora, eu sou casado na separação total, eu sou casado na comunhão parcial e bens particulares. O que está no meu nome é meu, portanto, 100% é meu. Então, eu posso pôr de 50%. Tá? Então, sempre a parte disponível são 50%. Né? 50% do que você tem, que é de direito seu. E aí você pode pôr de 50% por testamento, fazer o que quiser. Agora, não havendo esses 3 herdeiros, que são considerados herdeiros necessários, não havendo eles, ou seja, só tem colaterais, herdeiros colaterais, você pode fazer o que você quiser com o seu patrimônio, os 100%. Né? Muita gente me pergunta, mas ele tem um irmão, mas pode fazer isso? Dispor do 100%? Pode, para quem quiser. É uma dúvida muito comum que aparece no escritório, fala assim, doutora, mas eu só tenho um irmão, eu não sou obrigada a deixar alguma coisa para ele? Não. É uma dúvida comum, né, professor? O pessoal pensa que ele pode anular o testamento. Ele tem direitos, exatamente. Poder pedir uma anulação, pode, mas eu quero ver se ele vai conseguir achar alguma brecha para anulação. A base legal. Para anular um testamento público é muito difícil. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Muito mais difícil. Então, é só se encontrar um vício de consentimento. Mas se não houver vício de consentimento, não vai receber nada. O 100% pode deixar para quem ele quiser, ou para uma entidade beneficente, inclusive. Né? Não faz parte do rol da família e nem... E não precisa nem justificar, né, professor, a disposição de vontade dele. Sim, não precisa nem justificar. Exatamente. Então, é a primeira parte que a gente tem que esclarecer antes de falar de testamento. Né? Então, fica aqui... uma dica de que as pessoas, quando for fazer um testamento, ela precisa ver se tem um desses 3. Se tiver um desses 3, é só 50. Se não tiver, já pode fazer o reserva que quiser 50. com o patrimônio. Exatamente. Tá? Mas o testamento, eu costumo dizer que o testamento mudou, né, o modo de pensar de testamento como antigamente. Né? O testamento antigamente era tido como pessoas ricas só que faziam testamento. E também pessoas que... E tem o tabu em volta do testamento, sim, né, professor? O testamento só quem tem dinheiro, o testamento é só quem é rico. E testamento também só faz quem está perto da morte. Exatamente. Mas não, o testamento é uma questão preventiva. Eu costumo até dizer assim, você faz você está tão preocupado, faz logo o testamento. Fazendo o testamento, você não morre mais, demora para morrer, inclusive. Professor, vou confessar uma coisa para o senhor. Eu faço muito testamento lá no escritório. Agora, nessa época, então, eu estou fazendo um atrás do outro. E todos os meus clientes, quando chegam, falam, doutora, mas não é estranho já estar falando em testamento? Eu falo, eu tenho um professor meu muito querido, o doutor Nelson, que fala o seguinte, a pessoa que depois, quando termina o testamento, a pessoa esquece até de morrer. O senhor sempre falou isso, né?
Eu cito o senhor, professor, em todas as minhas consultas com os clientes. Eu falo essa sua frase, eu acho essa frase genial. E as pessoas dão risada e falam, vocês vão ficar tão bem com a vida, que está toda a vida de vocês certinhas, que vocês vão esquecer de morrer. E o senhor sempre falou isso, né, professor? Não, a maioria que eu fiz os testamentos demoraram muito para morrer. O que eu conheço mesmo que morreu, uma só pessoa. Os meus mas também. ele já estava de idade, já tinha 90 anos, morreu com 90 anos já. Né? Eu não tenho nenhum ainda que morreu, professor. Esquecem de morrer. Então, porque ele tira o problema da cabeça, né? Então a pessoa está com problema, está preocupada, aí vai ficando pior, né? Exato. Olha, tem uma cliente, Isabel, assistindo, ela mora no México, ela acabou de falar que eu falei isso para ela, é verdade. Eu falei isso, ele, Isabel, meu professor. Eu falei para ela semana passada, eu dei uma consulta, ela mora no México, professor, e eu falei do senhor para ela. Que bom. Mas assim, testamento é muito importante. Eu falo que ele evita muitos problemas futuros, né? Mas tem gente que fala assim, mas eu vou morrer mesmo, então eu não vou ver os problemas. Mas assim, você fez um sacrifício todo para patrimônio e depois que você morre, deixa um patrimônio para a pessoa, mas deixa todo confuso, que fica um litígio grande dentro de um processo de inventário que demora 20, 30 anos para resolver e o patrimônio vai se deteriorar todo, porque todos estão brigando, litigando sobre o bem e ele fica afastado, fica de lado e ninguém cuida do patrimônio e acaba até devendo para a prefeitura IPTU, deve imposto e acaba deteriorando todo o patrimônio. Então, perdeu tudo, então você não deixou nada, né? Então você, quando tem um certo patrimônio, você tem que deixar um legado, né? E esse legado seria esse patrimônio todo, né, quem está falando de questão patrimonial, então, pelo menos, deixaria um bom patrimônio que continuasse com os filhos e continuasse com os netos, assim por diante. Né? Eu acho que é uma história, né, que a família... É uma história de vida, que você pode jogar fora se você não se planejar, né, professor? Sim. Então, aí, essa situação importante do testamento, né? Primeiramente, de ter o não herdeiro necessário, que é importante. Agora, em modo preventivo e depois com o planejamento sucessório, que eu vou falar daqui a pouquinho, essa parte como planejar de forma sucessória no testamento, dentro do testamento. Então, a primeira parte, realmente, é você definir o patrimônio para cada pessoa já. Também é uma forma boa de planejar por testamento, tá? Mas tem outras estratégias que melhor ainda, né? Melhor ainda na parte testamentária, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu falar do conceito de testamento, né, primeiramente, e a questão da capacidade, né? Quem pode fazer testamento, quem pode receber o testamento, é a parte inicial, né? E as características do testamento. E aí, entrando já nas formas de testamento, eu consigo mostrar como fazer um planejamento sucessório dentro do testamento. Tá? O conceito do testamento é bem simples, né? A disposição de última vontade da pessoa. Então, o que é um testamento? O testamento é a disposição de última vontade do testador, do autor da herança. Né? Portanto, este prevalece sempre, sempre. Então, pode verificar, acho que é o artigo 1785, 86 do Código Civil, que diz assim, né? Faleceu o autor da herança ab intestato, sem testamento, vai para a ordem de vocação hereditária, artigo 1829 do Código Civil. Então, primeiramente, eu tenho que ver se tem testamento. Se não tem, eu vou para o artigo 1829. Por isso que a gente é obrigado a juntar a certidão negativa, a certidão testamentária. Né? Sempre tem que ter um testamento. Né? Sempre tem que ter uma certidão. Uma certidão para você comprovar se tem ou não testamento. Tá? Bom, capacidade. A capacidade ativa. Quem pode fazer testamento? Que aí muita gente tem dúvida que o Código Civil tem uma pegadinha, né? Quem pode fazer testamento? A maioria só maior de 18 anos. Só quem tem capacidade civil, né? Que é maior de 18. Não, lá no artigo 1860, parágrafo único, a partir dos 16 anos já pode fazer testamento. Exatamente. A partir dos 16 anos. Né? E nós vamos ver na característica que o testamento é personalíssimo. Ou seja, não é personalíssimo, assistido. Não é assistido. Né? Exatamente. Vai fazer sozinho. E é possível que está autorizado pelo artigo 1860, parágrafo único. Então, quem tem capacidade ativa? As pessoas maiores de 16 anos. Portanto, se eu falei as pessoas maiores de 16 anos, é só pessoa
física, né? Somente pessoa física e não pessoa jurídica. Quem pode fazer testamento? Pessoa física, mas não a pessoa jurídica, tá? Somente a física. Agora, capacidade passiva para receber o patrimônio por testamento. Quem pode receber por testamento? Aí são as pessoas, tanto física como jurídica. Deu uma pessoas travadinha. Físicas como jurídicas podem receber por. Então, aqui não importa a idade, não importa se tem capacidade civil ou não. Professor, está travando um pouquinho. Então, menor com 10 anos de idade, pode receber? Pode receber por testamento. Pode ser, né, um herdeiro testamentário. E uma pessoa jurídica, como uma entidade beneficente, por exemplo, uma igreja, pode receber por testamento também, uma pessoa jurídica, né, que normalmente as pessoas acabam deixando para fins sociais. Né? Essa seria a capacidade ativa e passiva. Né? Aí nós temos as características dando uma travada, do testamento. A primeira característica do testamento que é importante é que o testamento é personalíssimo, como eu mencionei para você. Né? É personalíssimo. E se é personalíssimo, é só a pessoa que pode fazer o testamento. Só ela pode fazer. Não pode ser mediante assistência, não pode ser mediante representação, pode ser mediante procuração. Então, uma pessoa que está incapaz, maior porém incapaz, ela não pode fazer testamento. Ah, mas ela está curatelada, tem um curador. Não, o curador não pode fazer por ele, é só a pessoa. Então, eu costumo dizer assim, qual o melhor momento para você fazer o testamento? Hoje, que você está bem, né? Hoje que você está bem. Pode amanhã você não estar. Né? Exatamente. Portanto, aí não consegue fazer o testamento. Então, personalíssimo, tanto para fazer como para receber. Se também eu deixei um imóvel de para A, é o A que vai ter antes. O A pode receber? Não recebe. Para mim está travando muito, professor. Desculpa. Por testamento, tá? Tá travando aí? Para mim tá. O pessoal tá falando que tá dando eco só. Para mim tá travando, que tá dando eco no seu áudio. Agora parece que normalizou, professor. Vamos seguindo. Vamos lá. Vamos então é ato personalíssimo, tanto para fazer como para receber. Né? Sim. Para receber também é personalíssimo. Ou seja, se eu sou o testador, estou deixando o imóvel X para A, e o A morreu antes de mim, antes do testador, o filho dele não pode receber por representação, como é na sucessão legítima. Exatamente. Se eu deixei para A, é para A, não é para o filho dele. Por isso que a cláusula de substituição é muito importante. Aí que nós temos que tomar cuidado. O advogado que faz uma minuta, é contratado para fazer uma minuta de testamento, é obrigatório o advogado ter esta noção e esse cuidado de colocar um substituto. Sim. Na falta de A, deixo para o filho de A. Na falta de A, essa cláusula é muito importante, né, professor? Sim, essa muita gente acaba não fazendo, né? Inclusive, não só a substituição dos herdeiros legatários, mas também a substituição do testamenteiro, se ele decidir nomear inventariante. É importante já deixar algumas previsões, né, professor? Porque a gente não sabe como vai ser a vida, né? Sim. Isso é uma dica boa para os advogados. É bom nomear substituto tanto para o herdeiro, como também para a nomeação de inventariante, nomeação de testamenteiro. É muito importante. Vai nomear um curador por um filho. Né? Já está nomeado, já ele é o curador do filho, por exemplo. Então ele vai nomear um substituto. Já coloca para um. Na falta desse, o outro também. O outro, exatamente. Sempre substituição. O testamento é bom sempre colocar substituto. Né? Porque é preventivo já. É um documento preventivo. Sim. É um documento preventivo, né? Bom, sim, e ato unilateral. Quem faz é o testador, independente de qualquer situação. Ah, mas não depende de o outro aceitar. O outro vai aceitar depois da morte do testador. Portanto, o testamento é ato unilateral, só depende dele, né, para fazer. E também é gratuito. Gratuito no sentido de que eu não posso barganhar. O testador não pode barganhar com o herdeiro ou legatário testamentário. Não pode negociar, né, professor? Vou deixar o imóvel X para você aqui, mas me passa 20 mil reais agora. Né? Se você me emprestar 50, eu te deixo um imóvel X ali, ó, de garantia. Não, mas o testamento ele é revogável. Então, você pega o dinheiro e revoga depois. Então, isso não existe. Ele não ele é ato gratuito. Nesse sentido. Agora, muita gente pergunta, mas eu vou lá no cartório, não pago para pagar. É lógico que tem que pagar, né? Aí tem que pagar, não tem jeito. Não é gratuito nesse sentido. É gratuito na questão
vamos dizer assim, nas disposições, né, professor? Não pode na ter negociação na disposição, não posso disposição, negociar. né? Na natureza jurídica, o gratuito na natureza jurídica do testamento, né? Aí realmente não posso barganhar com as cláusulas e com o bem que eu estou deixando. Então, ato gratuito. Agora, no cartório tem que pagar, né? Para o advogado que vai fazer a minuta também tem que pagar, né? Tem que pagar. Tem que pagar também. Né? E é formal e solene. Ato formal e solene, por quê? Porque o testamento, ele deve-se ter uma forma, conforme está no Código Civil, né? Que é ato solene, que é feito perante um tabelião, e é possível ter um substituto também, um tabelião, mas não os escreventes autorizados. Os escreventes autorizados ele não pode fazer do testamento, né? Esses escreventes autorizados podem fazer escrituras públicas, compra e venda, pode até fazer inventário, pode até fazer, né, separação, né? Mas o testamento tem que fazer ou seu substituto, né? Que tem aquele substituto. Inclusive, acho que foi você que falou, né, que você escreveu uma matéria. Eu escrevi, já vi sua opinião, professor. Eu assisti um vídeo do senhor para me preparar para a nossa conversa de hoje. Já vi que o senhor é contra o testamento feito por vídeo com base no provimento 100, né, professor? Isso é uma briga boa que a gente pode ter depois. Não é que eu sou contra, né? Não é que eu sou contra. Eu sou até a favor de que tenha outras formas de fazer testamento, né? Mas, vejo que no provimento, ele não autorizou de forma específica. Como é um ato formal e solene, deveria autorizar de forma específica. Mas eu entendo que o CNJ não pode autorizar uma situação que está no Código Civil. Então tem que ter uma legislação para alterar. Eu entendi o seu raciocínio, nesse ponto eu realmente concordo. Legalmente, né, professor? Mas não é contra, não é contra. Eu acho que o advogado, né? Mas eu acho que o advogado, né, como você fez no provimento, no artigo que você escreveu com o provimento 100 do CNJ 2020, é uma tese de advogado, né? É tese de advogado. Então, assim, é isso que a gente tem que saber e tem que aproveitar. Porque você viu uma brecha, então eu vou tentar realmente te colocar nessa brecha, que é possível fazer um testamento. Tá? O seu ponto de vista com relação... Eu sei que o nosso tema não é o provimento 100, mas é só o seu ponto de vista é muito oposto do meu com relação à segurança do vídeo. O senhor tem o receio de que por trás de nós possa ter alguém que esteja coagindo. Eu já tenho a sensação oposta, que vendo a cara da pessoa, e normalmente quem nos vê vai ser um parente nosso quando abrir o testamento, a pessoa vai saber, só de nos olhar, se a gente estava bem, tranquilo, ou se a gente estava sob coação, se tinha alguma coisa errada. Eu tenho uma sensação oposta do senhor. O senhor vê que interessante que é. Sim. Então, mas veja bem, o tabelião que teria que ter visto isso também, né? O que eu acho... O tabelião que não pode lavrar daí. Pelo menos as testemunhas deviam estar presentes com o testador, eu acho, no vídeo testamento. Então, não, mas se for perante o tabelião vai ter que fazer a videoconferência. Vai. Né? E aí ele precisa verificar se realmente é insegurança para o tabelião, entendeu? Porque o tabelião vai lavrar e vai falar que está tudo certo. Mas aí o problema é do tabelião. Eu acho o vídeo testamento maravilhoso, professor. Não, existe, em alguns países já existe assim, dessa forma, né? Por videoconferência, por áudio, por vídeo gravado. Não é por tabelião, por videoconferência, mas gravado por vídeo mesmo. Fazendo. Um testamento particular por vídeo, né? Por vídeo, gravado. Né? Então, tem alguns países já permitido. Então, eu acho assim, é uma brecha para poder tentar fazer com que altere a legislação realmente, né? Para que possa ter outras formas de testamento. Principalmente em razão dessa pandemia que mudou bastante, né? Exatamente. Vamos deixar um vídeo para fazer e tal, né? Para poder Tanto que o deixar um testamento por isso, né? particular por vídeo. Então teria que ter algumas mudanças. Mas é uma tese de advogado, né? Que você é advogado e aí realmente é uma tese que a gente precisa fazer. O advogado só cresce fazendo tese, né? E essas brechas que são importantes. Por isso que é legal, porque acho que só foi você que escreveu, né? Não sei se mais alguém escreveu. Professor, sem querer me gabar, eu acho que foi uma das primeiras, porque depois eu vi uns artigos sendo publicados, inclusive no próprio site do IBDFAN, falando sobre o provimento 100, mas eu escrevi esse artigo, acho que nem um mês antes. Eu não vi ninguém não, viu, professor? Eu fiquei bem orgulhosa nesse ponto. Mas você já chegou a consultar algum tabelião, se está fazendo? Então, eu vi uma vez uma live da Priscila Capito, do 29º Tabelião, com a Maria Berenice Dias.
E ela falou, o entendimento dela, que ela, inclusive eu fiz a live com a doutora Carla Watanabe, o senhor conhece ela, né, do 28º Tabelião. Essas duas tabeliãs, a Priscila Agapito e a Carla Watanabe, entendem da possibilidade de pedir testamento. Inclusive, se não me falha a memória, se não estiver falando besteira, a Priscila Agapito, na live dela, com a Maria Berenice Dias, disse que ela chegou a fazer já testamento com base no provimento 100 por vídeo. Se não me falha a memória, professor. Tá. Se eu não estiver enganada. Testamento público, né? Testamento público por vídeo. Inclusive, a Priscila Agapito é uma defensora ferrenha do provimento 100, ela está achando maravilhoso, inclusive, para testamento. Sim, mas foi ótimo. Só que no provimento ele deveria ter falado do testamento, né? Porque ele fala atos notariais, né? Atos notariais. Aí, eu acho o contrário. O senhor veja, acho que deveria, se não houvesse testamento, deveria estar expresso o testamento não caberia. Essa discussão vai longe, professor. Porque assim, como o testamento é formal e solene, né? Existe, infelizmente, algumas pessoas que acabam querendo fraudar, né? O testamento. Pode ser que esse é o grande problema, as pessoas que querem fraudar, né? Infelizmente. Por isso acaba prejudicando todo mundo. Senhor, a questão do testamento ser feito por vídeo é uma alteração do texto da lei. Então, deveria ter feito a alteração do Código Civil, no primeiro de provimento do CNJ. E nesse ponto, nós estamos de acordo, professor. Porque nós temos as formas, né? Nós temos as formas, modalidades lá. A partir do momento que você abre uma outra forma que não está prevista em lei, você está indo contra a disposição legal. Sim. Eu concordo com o senhor, professor, nesse ponto. Bom, mas vamos lá. E a outra característica importantíssima e a última é a revogável. O testamento é revogável, por isso que eu falo que o testamento é super seguro de fazer, porque se você admite arrependimento, né? Ou seja, a maioria dos atos do direito civil são irrevogáveis. Ou seja, não admite arrependimento. Você fez, já foi. Não tem como se arrepender. O testamento não, você pode se arrepender dele. Olha que bacana. Né? Então você pode deixar certo patrimônio para certas pessoas e pode se arrepender. Ah, não quero mais deixar mais para essas pessoas, vou deixar para outra. Ah, não quero mais deixar esses bens, vou deixar só aquele outro bem. Faço. E vai lá e revoga. Quantas vezes quiser, faz e revoga, faz e revoga. E ele pode fazer como? Por outro testamento ou por por uma simples escritura de revogação. Né? Ele pode fazer. De qualquer outra forma de testamento também. Agora, eu acho importante, quando você for revogar um testamento por outro testamento, é importante sempre, quando você fizer um outro testamento, revogar na forma total. Né? Eu concordo. Na forma total. Né? Então, revoga-se todas as posições do testamento anterior. Ou revoga-se todos os testamentos anteriores. É melhor, porque muita gente acaba deixando, tem o testamento A e o testamento B. Pode perder alguma disposição. Aí, às vezes, alguma coisinha ficou ali. E aí vai valer o outro também. O ideal seria, o ideal que eu faço lá no escritório, eu revogo o anterior, e se naquele anterior tem alguma disposição que ele quer manter, eu devolvo para o novo. Coloca de novo. Tem que colocar de novo. É mais fácil até para o juiz entender, porque daí se der algum litígio lá na frente. Porque o testamento, ele entende que o outro já está revogado, porque é que falou que está revogado, e acabou. E agora as cláusulas que valem é essa daqui. Ah, mas ali tá, não, tá aqui também, ó, né? Então fica muito mais simples. Agora, se você reconheceu paternidade ou maternidade socioafetiva, é irrevogável, né? Se você reconheceu paternidade ou maternidade socioafetiva ou paternidade ilegítima, ou paternidade biológica também, né? Sim. Então, reconhecimento de filiação, né, professor? Sim. Se você reconheceu filiação, é irrevogável. Né? Não Exatamente. tem como revogar. Ah, mas eu revoguei... Não, você só revogou a questão patrimonial. Aquele outro testamento vai valer na parte que você reconheceu a paternidade ou maternidade. Tá? Exatamente. É que eu falei paternidade e maternidade socioafetiva porque é uma forma de planejar que eu vou mostrar depois para vocês que é possível fazer dessa forma, que tem feito bastante assim. Bom, então revogável. E a outra situação são as formas de testamento, que as formas de testamento são duas, né? Forma ordinária e forma especial. A forma ordinária são aquelas que é comum, né? São testamentos comuns. O primeiro é o chamado público, o segundo cerrado e o terceiro particular. É claro que o mais importante testamento não é que vale mais, hein? As pessoas falam assim, mas o testamento público vale mais que o cerrado? É mais seguro, particular? Né, professor? Não, é mais seguro, O testamento público ele é mais seguro, não é que vale mais. Todos valem iguais. Todos valem iguais. É que é mais difícil o testamento público ser alegado
vício de consentimento contra ele. Porque fez pelo tabelião. Se é feito pelo tabelião, o tabelião tem fé pública, é muito difícil de discutir aquele ato, porque ele tem fé pública. Então não vai querer um particular discutir com quem tem fé pública, ficou muito difícil. É possível? Lógico que é possível. Não é possível, mas é mais difícil. Então é muito mais seguro o testamento público. E o testamento público, portanto, é aquele testamento que é feito perante um tabelião ou por seu substituto, né? E deverá ter duas testemunhas, onde é lavrado. Travou, hein? Espera só um pouquinho. Professor? Professor Nelson? Professor? Travou aí, Mari? Professor? Travou. Travou de vez, né? Vamos ver. Professor? Parece que está voltando, vamos ver. Vamos ver, mas acho que travou de vez, hein? Professor, acho que agora vai. Oi, ideia, boa noite. Parece que voltou, ou travou. Uma parte fala que voltou, uma parte fala que travou. Vocês... Ainda aqui está travado. Eu estou travada também? Não. Professor, o senhor me ouve? Eu não estou te ouvindo. Estou sem áudio. Aqui está travado. Travou. Professor? Sem áudio. O senhor me ouve? Travou? Travou. Professor? O senhor me ouve? Vamos começar de novo outra? Mari, escreve aí para ele reiniciar. Ele está falando, Si? Eu tô com som. Eu vou reiniciar, professor. Será que ele me ouve? Vou mandar um WhatsApp. Só o vídeo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou começar uma nova, mesmo porque a gente ia entrar numa nova de qualquer jeito, porque o assunto ia longe. E eu eu vou reiniciar então, tá bom? Boa noite de novo. Vamos ver se o Dr. Nelson entra, se ele consegue acessar novamente. Você chegou a chamá-lo, Mari? Sim. Vamos ver. O pessoal está entrando. Boa noite todo mundo que está chegando. Boa noite, obrigada por estar conosco. Por um lado foi bom, porque tem tanto assunto para tratar que a gente não ia conseguir falar em uma hora. Dr. Nelson entrou de novo. Oi, Sam, de novo. Vamos lá. Dr. Nelson está entrando. Vamos ver se agora desencanta. Oi, professor, será que vai? Avô, deu um problema, né? Porque a gente ganhou uma hora, zeramos a contagem do tempo. O senhor fica comigo mais um pouco para atrapalhar o senhor, viu? Tá. É só ter uma reunião 7h30. 7h30. Não, eu não quero atrapalhar o senhor de forma alguma. Não vou dominar o senhor. 7h30, daqui a uma hora. Tá bom. A gente encerra bem antes disso, professor. Eu tô brincando. Mas o senhor pode me dispensar. Eu não vou ficar magoada. Não, pode ficar tranquilo. Vou esperar só o pessoal entrando, né? Tá entrando de novo, né, pessoal? Tá todo mundo entrando. Professor, eu me perdi, eu nunca me perdi. Eu parei de escutar o senhor por um bom tempo. Agora estou tentando... Público, né? O senhor estava falando no testamento público, a gente estava falando que os dois têm a mesma validade, mas que o testamento público é mais seguro. A gente estava nesse meio da história. O pessoal está chegando. Tá. Vou só explicando então de novo, né, no testamento público, rapidamente. Bom, o testamento público é feito perante um tabelião, né? Por isso que é mais seguro, porque tem fé pública o tabelião. É mais difícil você discutir um vício de consentimento feito perante um tabelião, né? Como que você vai falar que houve uma coação, um erro, um dolo ali, se foi feito perante um tabelião. Se a pessoa estava bêbada,
bêbada, se a pessoa estava doente, se foi feito pelo isso. Por isso que o tabelião não gosta de lavrar um testamento no hospital, né? No hospital é muito difícil ele querer lavrar o testamento lá. E tanto é verdade que muita gente que tem uma certa idade, a maioria dos tabeliães, né? E até advogado, né? Que é bem precavido, ele pede para que esta pessoa de certa idade faça um laudo, né? De capacidade civil, atestando a capacidade civil. E aí eles guardam, inclusive, esse laudo atestado. É importante também para o advogado que está fazendo, né? E deixar para aquele herdeiro estar recebendo por testamento, né? Ele guarda, porque qualquer impugnação tem um laudo médico daquela época que foi feito o testamento, que atestou que realmente ele estava em plenas condições mentais. Professor, desculpe interromper, pode parecer excesso de zelo esse tipo de precaução que a gente toma, mas como a ideia do testamento é que ele seja levado a efeito na íntegra, a ideia é deixar ele totalmente preservado. Então, quanto mais a gente se respaldar de cuidados, não é exagero, é sempre um zelo para que ele seja levado a efeito. É isso que as pessoas têm que ter em mente, o advogado principalmente, né? Não pode ter preguiça nessa hora, né, professor? Não, a gente já está fazendo um preventivo, né? Então, não pode fazer um preventivo pela metade. Tem que fazer preventivo inteiro, né? E senão não adianta. Não adianta nada. Não adianta nada. Exatamente. Fazer por fazer, então não faz. Nem o advogado, nem o cliente. Exatamente. Bom, aí o público são duas testemunhas, feito de forma escrita, lógico, né? E pode ser feito de forma viva voz. O cliente vai até lá, vai falando e o tabelião vai digitando, ou é feito através que é levado para o tabelião e ele transcreve. E normalmente, quando é feito por um advogado, né? O advogado é contratado para fazer uma minuta, ele vai fazer a minuta por escrito direitinho, concatenou todas as ideias aí do cliente e levar para o tabelião. Ele manda para o tabelião para fazer a transcrição. É importante contratar um advogado. Não é requisito ter um advogado para fazer testamento, mas eu falo que é super importante ter um advogado contratado para fazer o testamento. Para que não dê errado lá na frente, né? Não dê problema lá na frente. Mesmo contratando, fazendo tudo certinho, às vezes dá problema. Imagina não contratando, fazendo de qualquer jeito. Né? Porque o tabelião não tem acesso ao cliente como nós temos, né, professor? Para entender todo o desejo dele, porque às vezes num bate-papo a gente consegue descobrir mais coisas que podem ser colocadas. E o tabelião não tem não que ele não tenha capacidade, mas ele não tem. Não é o papel dele, né, professor? Não é o papel dele. Ele vai lá, ele vai transcrever o que ele quer, né? E daí ele fala assim, não faz desse jeito, não faz dessa forma. Não, é assim, ele não vai ficar com 1 hora de consulta ali. Por exemplo, a cláusula de substituição não é uma coisa usual se colocar sem ser por advogado. E são poucos advogados que colocam, pelo que eu percebo, viu, professor? Sim, esquece. E para mim é uma cláusula essencial do testamento. Sim, tem a parte de condição também, né? Uma cláusula condicional, uma cláusula de encargo. É importantíssimo para fazer que a pessoa cumpra o testamento muitas vezes também. Né? O testamenteiro, para fazer ele cumprir o testamento, muitas vezes você deixa um bem para... Às vezes um testamenteiro não é herdeiro. Ele não é herdeiro nenhum. Por que ele vai cumprir o testamento? Ele vai fazer um esforço para cumprir o testamento, se ele não tem nada de direito ali. Né? Então, às vezes é importante deixar alguma coisa para ele ser testamenteiro, né? E vincular o cargo dele com o recebimento do bem, do testamento. Bom, a Andréa Zago, professor, desculpa, a Andréa Zago fez um comentário muito interessante. Ela falou a verdade, ela falou: os tabeliães, eles fazem o testamento feijão com arroz. Nós fazemos com base na necessidade do cliente. Essa a verdade. Por isso que é tão importante um advogado assessorando. É personalizado, né? O tabelião ele tem aquele padrão, faz aquele padrão. Né? Exatamente. Desculpa, professor, vamos lá. Vamos lá. E aí o testamento público, como é o melhor, eu sempre indico para fazer esse que é o mais seguro, realmente. E outra, mais uma segurança do testamento público. Né? Nós temos o provimento 56 do CNJ, que determina que todos os juízes e tabeliães, quando for receber um inventário, né, na cláusula do juiz ou um tabelião, para fazer um inventário no cartório ou judicial, precisa entrar lá no site do SENSEC e verificar se tem testamento. E depois pede para que a parte junte uma certidão do colégio notarial, que é aquela do SENSEC também, o sistema RCTO, né? Registro de Testamentos Online, tem que entrar no site. E tem que pagar, né? Tem que pagar, não lembro quanto que é, uns 50 e poucos reais. Eu acho que mais ou 65, 60 e poucos.
É, por aí, professora. Aumenta, né? Eu puxei uma semana Aumenta. passada, mas como não fui eu que paguei, não prestei muita atenção. Era R$ 56, agora então deve ter aumentado mais um Acho pouquinho. que é. Então, e aí, mas infelizmente não são todos os estados que estão ainda nele, hein? Né? Eu lembro um aluno que perguntou e falou para mim, professor, não está, o meu estado não está linkado no RCTO. O estado dele ainda não Verdade, está tanto que quando cumprindo. você puxa Né? a certidão, vem toda a listagem dos estados que estão abrangidos. Eu não parei para prestar atenção qual não está. Vou pegar esse e vou ver. Eu vou ver. Aí eu falei para ele assim, então você vai ter que ir até o colégio notarial do seu estado ali, né, da sua região, e pedir uma certidão do colégio notarial lá. Né, para Sim. que ele... porque é necessário, não tem jeito. Se não está via online, tem que ser lá fisicamente. Né? Fisicamente, Lá e pedir fisicamente e reiterar. Às vezes é online feito, mas tem que ser no setor do colégio notarial daquela comarca. Né, daquela comarca. Sim. Agora, quem está linkado já nesse sistema do SENSEC, aí é muito simples, né? Muito rápido. A maioria dos estados já estão linkados, a maioria dos estados já estão. Né? Mas aí é mais simples. Aí mostrou que o último domicílio do autor de herança do testador era aquele taxa na certidão, o juiz vai fazer o inventário e o tabelião também vai fazer o inventário no caso de que se não tem testamento, né? No caso do tabelião, se for fazer um inventário extrajudicial, não pode ter testamento. Se tiver testamento, o provimento 37/2016 da Câmara Geral de Justiça de São Paulo autoriza fazer um inventário extrajudicial que tenha testamento, mas primeiro precisa fazer uma ação de registro e cumprimento de testamento judicial. Tá? Então, fazendo a ação de registro e cumprimento de testamento judicial, homologado aquele testamento, né, aquele registro de testamento, e levado essa certidão do juízo, né, que realmente foi homologado, e não houve nenhuma discussão sobre o testamento, nenhuma impugnação, o tabelião pode lavrar a escritura pública de inventário extrajudicial. Tá? Então, é possível fazer um inventário extrajudicial no cartório, mesmo tendo testamento? Sim, desde que você entre com ação de registro e cumprimento do testamento judicialmente. Aí muita gente fala assim, mas por que eu vou fazer isso? Eu vou entrar com uma ação de registro e cumprimento do testamento judicial, e então já entro com a abertura de inventário judicial também. Né? Entro com a outra ação lá também. Por que eu vou entrar com extrajudicial? Eu falo por causa das custas, que às vezes o extra é mais barato, mais em conta do que o judicial. Só vou dar um exemplo. Patrimônio acima de 5 milhões. Eu vou recolher 3 mil FESPs na justiça. 3 mil FESPs na justiça vai dar em torno de 80 mil reais. Uns 80 mil reais. Né? 90 mil. 80, 90 mil. Né? De 80 a 90 mil reais. No extrajudicial, uns 5 milhões, vai dar 15 mil reais. Você vê a diferença. Uma diferença gritante. Gritante. Não, fora que para ser mais rápido. Para ser mais rápido. Praticamente. Exatamente. No extrajudicial não vai demorar nada, na justiça vai demorar bastante. Vai demorar exatamente. Agora, já que eu entrei no assunto dessa questão aí do inventário, só vou fazer um parênteses aqui no testamento público aí. Então, na situação do inventário e partilha, eu quero dar um aviso daquela questão que todo mundo está falando, na verdade não é todo mundo, a legislação falou isso, que é a lei 14.010/2020, que é aquela lei, né, em razão da pandemia, que suspenderam muitas coisas. E dentre elas, suspenderam aí o prazo, ou seja, está dizendo ali que o prazo para abertura de inventário somente vai começar a contar a partir de outubro. Né? Morreram, tiveram óbito, a sucessão foi em fevereiro, está suspenso para entrar com o inventário até 30 de fim da pandemia. Mas o pagamento do TCMD não, né, professor? Mas as pessoas esquecem que o que a lei federal está dizendo é com referência ao Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil fala que tem 60 dias para propor ação de inventário, né? E 1 ano para terminar. E está suspenso esse prazo. Só que o Código Civil e o Código de Processo Civil ele não impõe multa. Nunca impôs multa. Se eu entrar depois de 60 dias, 2 meses, né? Porque o Código de Processo Civil hoje fala 2 meses, não fala 60 dias. 2 meses. 2 meses. Lá no artigo 611 do Código de Processo Civil, falam 2 meses para propor ação. E lá não impõe multa. Se eu propor depois de 2 meses, não vai impor multa nenhuma. Não tem multa nenhuma. Né? O problema agora, a lei estadual é que fala do ITCM. Cada estado tem uma lei do ITCM, Imposto de Redução de Causa Mortes. Cada estado tem sua legislação.
né? E o Estado de São Paulo, por exemplo, é 60 dias por procuração. Eu não vi nenhum manifesto da Fazenda do Estado falando que está suspenso, né? O Não, pagamento eu da também multa. Tá? A única Então, coisa assim, que eu vi, eu acho que a semana passada, o senhor com certeza viu também, uma decisão do STJ falando que o pagamento do ITCMD só tem que ocorrer após a homologação da partilha. O senhor viu isso, professor? sim, É, mas eu aí vi é isso. questão de recolhimento, é recolhimento, né? O Exatamente, não tem problema é da nada a ver com a multa. multa. Exatamente, Vai recolher com a exatamente. multa, né? O problema é do Vai. recolhimento, porque assim, Não mas eu pode entendo, bobear nisso. mas isso o Código de Processo Civil atual, 2015, já falou que no arrolamento é só depois mesmo. Então o juiz não pode deixar de emitir, né, um formal de partilha porque não recolheu o Sim, ITCM. Ele tem que expedir o formal de partilha, sim, mesmo não recolhendo, porque isso é que é problema do Estado que vai ter que cobrar, sim, né? Não é da Justiça. Mas a exatamente. questão da multa, sim, aí não tem jeito, né? Da multa Não não tem. porque assim, É melhor não bobear, professor. não é melhor bobear, são 60 dias. Morreu, tem 60 dias para propositura da ação. E assim, o fórum não está parado. O fórum está recebendo as ações. Não tem Está em andamento. justificativa. Não tem justificativa. Não tem Eu justificativa concordo. para isso. Né? Agora, eu vi Agora, pedido da paradoxalmente ASP. falando, professor, os postos fiscais estão parados. O senhor veja que coisa. O fórum está. Os processos eletrônicos estão funcionando, mas pararam os prazos para abertura de inventário. E os postos fiscais estão fechados, mas não pararam os prazos para dar multa. Eles estão Mas ouvi a ASP. funcionando. Eu teria que ver o andamento disso, até que deu. Porque eu vi que a ASP ela mandou um ofício para a Associação dos Advogados de São Paulo, né? A ASP mandou um ofício para a Fazenda do Estado, para que ela suspenda também a questão da multa. É o correto. Fizeram um pedido, eu não sei como está o andamento, que eu não vi mais nenhum Eu também não esclarecimento sobre vi. isso. Né? Mas é importante ficar atento. Mas eu sempre falo para os clientes, ó, a multa, toma cuidado, está arriscada a tua multa, tá? Está arriscada a tua multa. Entra com a ação, entra com o inventário, entra. Entra Comunicando o óbito, já trava esse prazo. Pronto, já travou o prazo 60, né? Já travou o prazo 60 dias. Bom, então isso é importante, a lei 14.010/2020, né? Essa lei da pandemia que está falando que está suspenso os prazos para corporação do inventário, né? Mas a multa não está suspensa, né? A multa não está suspensa. E no final, a gente cumpre esse prazo para evitar a multa, né, professor? A verdade é essa. Evitar multa, porque senão não precisa. Eu não preciso seguir o Código de Processo Civil, eu não preciso seguir o Código Civil, porque lá não impõe multa. Né? Exatamente. O que impõe multa é a lei estadual. A lei estadual é que impõe multa. Cada estado tem sua lei que fala sobre o TCMD. Né? No caso de São Paulo, são 60 dias. E corridos ainda. Corridos, não fala úteis, corridos. Né? A legislação do estado não segue igual ao Código de Processo Civil. Né? Bom, então essa situação que eu fiz no parênteses, agora vamos continuar aqui no testamento. Nós temos o cerrado, que esse cai em desuso, né? E aquele também tem que ir a um tabelião. Que ele tem que costurar. Então, o testador ele faz é chamado de cédula testamentária, né? O conteúdo dessa cédula testamentária, ele escreve o nome dele, o nome dos herdeiros e os bens que ele está dispondo nesse testamento. Dobra, assina e data e dobra e leva até um cartório de notas para lavrar o auto de aprovação, né, que seria a lacração desse testamento. Coloca dentro do envelope e costura e cola com cera quente e o carimbo. É muito pré-histórico, né, professor? Eu nunca vi um testamento cerrado, eu gostaria de ver, porque é muito legal. Mas muito pré-histórico. Eu vi duas vezes, participei de uma abertura só, e eu estava numa audiência, numa vara de família, e o juiz estava marcando com a escrevente um dia para abertura do testamento cerrado. Então você vê que ainda tem, foi o ano passado isso. Né? Então, Ô, professor, o testamento cerrado muito pouco. É pouco, mas assim, antigamente a gente poderia fazer pesquisa de testamento com a pessoa viva, né? Então, às vezes, o testamento cerrado teria essa validade para fugir dessa pesquisa. Agora, por isso que ele quer uso, porque agora a gente não consegue mais fazer. Agora não consegue fazer, você só consegue fazer a pesquisa depois da pessoa falecida. Então, eu só posso fazer uma pesquisa de se a pessoa deixou o testamento ou não com o óbito dela. Exatamente. Juntar o óbito. Então, o testamento cerrado ele caiu por terra, né? Ele acabou caindo. Ele deixou, perdeu o Ele era a única forma de
Ah, faz o público, exatamente. Público, porque é Eu muito mais gostaria de seguro. ver o Que o cerrado, É, que o cerrado também não é seguro, porque o testamento cerrado ele é devolvido para o testador, né? Ele é devolvido para o é testador. verdade. Ele pode se Aí, perder. às vezes, pode se perder, pode ser que estragou, pode ser que já abriram. Se abriram, também está nulo o testamento. Né? Se abrir, Não perdeu a vale nada, validade, exatamente. perdeu a validade. Tá? E o Mas outro ele é é o particular. interessante. É interessante. Ó. E o outro é o particular, que esse tem que ter 3 testemunhas porque não tem nenhum registro. Esse é pior ainda, né? Esse é um testamento muito vulnerável, porque você pode alegar vício de consentimento, né? Claro que vai ter 3 testemunhas, mas não tem registro algum, portanto ele tem que estar em boas mãos, esse testamento, com pessoas que realmente o testador confie e vai levar para o inventário. Porque se alguém achar e rasgar, tocar fogo, acabou. Né? Acabou. Não vai estar registrado. Dá muita insegurança isso. É só quando você não tem outra forma de fazer. Aí você faz Às vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer um testamento público, né, professor? E aí faz o particular mesmo, né? Mas são 3 testemunhas nesse caso, tá? Pode ser manuscrito, ditado ou datilografado. E nesta época de pandemia, tem gente utilizando o testamento particular de emergência, né? Testamento particular de emergência, que é aquele que não precisa de testemunha. Pô, a pessoa pegou Covid, tá lá sozinha, no quarto, isolada. sozinha, isolada, né? Dentro da casa e os parentes não podem chegar perto e tal. Então ela pode fazer um testamento particular. É uma situação de perigo? Lógico que é. Quantas pessoas já morreram de Covid, né? Então, é uma situação de perigo. Então ela pode fazer. Ela faz sem testemunha e aí guarda. Claro que se ela morrer, né, ela tem que declinar, né, professor, essa situação de exceção que ela está, o motivo para estar fazendo nesse. Ele está, né, com Covid. Inclusive, professor, eu tinha visto outro dia uma live do professor Tartussa, do professor Simão, se não me falha a memória, que eles fizeram no projeto de lei da lei da pandemia, eles pediram para colocar como o Covid como justificativa para fazer um testamento, e não passou isso no texto final da lei. É uma pena, porque já resolveria muitos problemas, né? Assim, que ficou muito específico, né? Porque assim, no Código Civil já permite, né? O Código Civil já permite no testamento particular de emergência. Então, se você justificou que está com Covid, é lógico que o juiz, se ela morrer, essa pessoa, e vai para o juiz tem que ratificar isso. O particular de emergência, o juiz tem que ratificar, porque não tem testemunha. E ele vai comprovar se realmente ela estava ou não com Covid. Se ela estava, e comprovar, e às vezes morreu ainda de Covid, pronto. Aí o juiz vai convalidar esse testamento, com certeza. Porque é um testamento de emergência. Né? É um testamento de emergência. Eu não sei se seria necessário colocar realmente na legislação. Né? Claro que as pessoas querem ter mais segurança e querer colocar em forma específica. Eu acho que até a ideia é boa de querer colocar tudo. Para evitar discussão, eu acho. Mas acho que não precisa. Mas acho que não precisa, porque o Código Civil já existe. É igual aquela lei da palmada. Lembra que a lei da palmada que teve? Né? E ela se parou de falar, né? Se parou de falar, porque ela foi sancionada, então ela se parou de falar. A maioria das situações lá está já no Código Civil. Já está no Código Civil, só está de forma especificada, daquela forma que está lá, especificada. Mas já está no Código Civil. Né? Que perde o poder familiar, vai ter já penalização. Né? Falar mais sobre o mesmo, né? Mas a ideia não é ruim, claro que é uma ideia interessante. Eu acho que era mais para evitar, porque tudo vira discussão, né, professor? Sim, sim. Mas aí o particular de emergência é importante, sim, para a pandemia, com certeza. Muita gente tem se utilizado. E aí aquela ideia que você falou, né, do provimento 100 poderia também ser dessa forma, né? Agora, eu não sei as testemunhas, né? Como vai fazer com as testemunhas? As testemunhas teriam que ser no cartório. No emergencial, fazendo por vídeo, se fizesse uma videoconferência, você consegue chamar as testemunhas e daria para fazer um emergencial com testemunhas, ficaria até mais viraria um particular, né, professor, na verdade. Viraria um particular. Mas daí aí teria que ter mudança na legislação, com certeza. Porque daí não daria nesse ponto eu concordo. Legalmente Eu estou falando, a parte prática eu concordo com o videotestamento, mas se a gente for pensar na parte legal, tá certo. Tem que ter uma mudança legislativa mesmo. Bom, aí a outra situação, rapidamente, é especial,
que são as formas específicas de testamento, como o aeronáutico, aéreo, marítimo e militar, né? O aéreo é aquele que está a bordo do avião, o marítimo a bordo do navio, e os militares que é das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E sempre situação de emergência. Emergência da aeronave e do navio não é o navio e o avião está afundando. Não é essa. Porque quem vai fazer testamento nessa situação? Ninguém, né? Todo mundo vai tentar salvar. O avião nem dá tempo para fazer. Né? Então não é o navio afundando, nem a aeronave está caindo. Esquece, não é isso. É o testador está em situação de emergência. A bordo do navio, a bordo da aeronave, e ele está vendo que não vai chegar em terra firme com vida. É possível fazer, sim, perante o comandante, com 2 testemunhas também. Perante o comandante e 2 testemunhas é feito o testamento aéreo ou marítimo. E o militar, que é só as pessoas das Forças Armadas, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica, e situação de emergência, que seria na guerra, né? Ou alguma missão. Não, no meio da guerra. E 3... Esse é oral, né, professor? Se não me falha a memória. Todos eles têm um prazo de 90 dias de validade. Oi? Se não me falha a memória, eu não sei se militar ou os 3, eles podem ser feitos oralmente? Ou, eu não sei, isso eu não lembro. Não, pode ser feito. Eles vão falando E vai escrevendo. Tem que transcrever, né, professor? Tem que ter lá o oficial com maior patente, né? O militar oficial com maior patente que vai escrevendo. No aéreo marítimo também pode. Quem pode escrever é o comandante, né? Vai falando e o comandante vai escrevendo também. Isso também pode. Mas ele tem que assinar depois, o testador. Esse é os 3, né? Tanto militar, marítimo e aeronáutico, tem 90 dias, né? De prazo desse testamento. Ou seja, se o testador não morreu dentro dos 90 dias após a feitura desse testamento e chegando em terra firme, né? Acabou caducando o testamento. Ele vai caducar. Então, na verdade, ele tem que morrer dentro dos 90 dias. Se não morreu dentro dos 90 dias, caducou o testamento. Eu costumo dizer assim, que ele teria que morrer na aeronave, ou no navio, ou na guerra, né? Porque se fez testamento é porque realmente estaria em situação de emergência. Exatamente. Bom, aí terminamos essa parte rapidamente. Agora vamos lá falar como uma forma de planejamento patrimonial o testamento, tá? Eu já fiz alguns testamentos. Primeiro, forma. Vocês estão escutando aí? Tá? Parece que travou? Está escutando? Para mim está travando a imagem, mas eu estou escutando o senhor, professor. Só está travando sua imagem. Acho que agora travou tudo. Vamos ver. Está travando a imagem. Agora eu estou escutando. A sua imagem está travada, professor. Agora melhorou. Voltou. Então, com uma forma de planejamento sucessório que é o tá? Portanto, o testamento, conforme planejamento sucessório, o primeiro, que eu acho importantíssimo, é reconhecer paternidade ou maternidade afetiva, né? Que é uma pessoa vai casar ou ter união estável com uma pessoa muito mais jovem, né? E a pessoa tem receio. Não precisa ser muito mais jovem, mas ela é solteira e não tem descendente, não tem ascendente. Ó. Ela não tem descendente nem ascendente. Está casada, tem união estável. Pelo regime da separação total. Separação total de bens. Falhou? Está falhando, professor. Eu não sei se é só para mim ou se é para o pessoal. Não sei. A Mariana falou que está falhando. Agora parece que normalizou. Vamos tentar, professor. É o horário. Esse horário é cruel. Vamos ver. Agora travou de vez. Eu só queria saber, vocês podem só me falar se está travado, falhou, né? Se o professor aqui congelou. Voltou. Professor? Acho que agora vai. Está me ouvindo, professor? Parou? Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. Eu te ouço, professor. A Sibeli está falando que travou. Para mim, eu estou vendo, alô? Professor. Oi, professor, eu te ouço. Não está ouvindo.
Professor, professor, eu vou desabilitar os comentários. Alguém me deu essa dica, eu acho que ajuda. Eu não sei onde é, deixa eu ver onde é. Eu vou desativar os comentários, tá, professor? Agora voltou. Voltou agora. Eu desativei os comentários, que eles ajudam a travar muito a live. Vamos indo sem comentário agora. Eu peço desculpas para o pessoal que está assistindo, mas senão a gente não finaliza. Eu estou preocupada com o seu horário, professor. O senhor tem que... Então, planejamento, conforme o plano sucessório, primeiramente, foi aquela parte que eu disse que você pode reconhecer paternidade e maternidade socioafetiva. Eu fiz os dois, tanto paternidade como maternidade socioafetiva. Juntamente com um pacto antinupcial ou com um contrato de união estável, né? Porque aquela pessoa que ela é solteira e está querendo casar ou viver em união estável com a outra pessoa, mas ela não tem descendente nem ascendente, e já tem uma certa idade, portanto, tem um patrimônio, né? E se ela casa ou vive em união estável, mesmo no regime da separação total de bens, ó, a separação total de bens, ela vale para quê? Se separar ou divorciar. Se separou ou divorciou, cada um fica com o seu. Mas se morreu, não tem descendente e descendente, vai tudo para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Terceiro na ordem de votação. Vai tudo. E a pessoa fala, mas eu ganho, né? Vai que morre no mesmo mês. Vai que morre em um mês. Pronto, vai tudo para outra pessoa em um mês. Então é importante... aí eu sempre falo, essa pessoa que é solteira e não tem descendente nem ascendente, já tem uma certa idade, um bom patrimônio, muito provavelmente tem alguma pessoa que ela criou, assim, né? Pagou a faculdade, pagou a escola, criou, deu presentes bons, né? Levou para passear, levou para viajar. Sempre tem um sobrinho, alguma coisa assim. Sempre tem, né? Uma pessoa que traz afeto, por isso que não teve até filho, porque acabou substituindo o filho, né? Por essa pessoa. Tem um advogado, né, professor, que cuida também deles. Tem, também. Tem advogado também. E aí, essa pessoa, ela pode, conforme o planejamento que a gente tem feito, fazer um pacto antinupcial para casar ou um contrato de união estável na questão se for união estável, um contrato de união estável, estipular o regime da separação total de bens e ainda colocar uma cláusula que eu gosto de colocar, né? Mas, mas isso é certeza que vai dar certo? Não, não é certeza que vai dar certo, porque é tudo tese, né? Mas é melhor colocar do que não colocar. Por exemplo, eu coloco para não concorrer, né? Vocês viram, normalmente eu passo nas aulas, né? Eu coloco para não concorrer. No pacto antinupcial, se um deles morrer, o outro não concorre, o outro não terá direito, né? Só que como essa pessoa não tem descendência, vai tudo para o cônjuge, nessa situação é herdeiro. Eu não estou falando de concorrência, falando de herdeiro, não é concorrência. O que você tem que fazer? Reconhecer como filiação socioafetiva. Então, eu fiz alguns desses daí, colocando separação total no pacto e também no contrato de união estável, e para não haver concorrência, né, com os descendentes de cujos. Ou seja, eles estão... não é renunciando à herança, hein? Porque não pode renunciar à herança antes de morrer, né? Não pode renunciar à herança antes da pessoa morrer. Tá? A pessoa viva não dá para renunciar. Mas eu estou desistindo, por exemplo, da proteção. Porque esta concorrência, que está no artigo 1829, inciso 1, ela é uma proteção. Eu entendo que não é sucessão, é uma proteção. Porque depende do regime de bens. Separação total não tem meação, portanto concorre. Comunhão universal tem meação, portanto não concorre. Então eu entendo que é uma proteção somente. Então ela está desistindo dessa proteção. Desistiu dessa proteção aqui no pacto e no contrato de união estável, eu faço um testamento agora reconhecendo a paternidade ou maternidade socioafetiva. Portanto, aí não vai concorrer. Vai tudo para essa pessoa que você reconheceu como sócio-afetivo. Com o pai ou sócio-afetivo. Né? Só que eu também falo o seguinte, olha, toma cuidado, né? Você está reconhecendo porque você quer realmente? Ah, sim, tudo bem. Porque vai ser filho para sempre, né? Não tem jeito. Claro, é depois da morte. Ele não pode revogar, né? Mas é depois da morte, né? Não pode revogar. Não dá para arrepender, hein? Mas você vai reconhecer depois da morte. Morreu, está reconhecido praticamente aí por testamento. Tá? O planejamento muito importante. O testamento. Tá? Agora, outras formas de planejar testamento, colocar... Parou de novo? Tá, vamos ainda, vamos ver se desencanta. Vamos lá, professor. Tá cruel hoje. Voltou. Tá ruim, hein? Tá, sei lá, tem dia que acaba... Tá. A sua imagem para mim tá ruim. Tá ruim, mãe? Mas eu tô ouvindo. Vamos indo, professor.
Bom, a outra situação que é importante, eu acho, a cláusula importante, é de você colocar os bens, quando você quer proteger, por exemplo, uma pessoa, o cônjuge, né? Você quer proteger o cônjuge, né? Dos filhos do primeiro casamento, que tem bastante gente nessa situação. Né? Tem o cônjuge do segundo, terceiro casamento, e os filhos do primeiro, do segundo, e filhos do primeiro também, do terceiro casamento. Só que aquele filho do primeiro, normalmente, vai ter problema com a madrasta, o padrasto, né? Sempre vai ter problema. Então, normalmente a gente já faz um planejamento, porque a pessoa quer proteger o cônjuge dos filhos do primeiro casamento, né? Quando tem muito patrimônio, é colocar aqueles bens que estão alugados, imóveis de aluguel, deixar a parte disponível dele, os 50%, para o cônjuge. Porque daí os filhos não entram na prestação de contas. Né? Ou seja, eu quero os aluguéis já, morreu, agora eu quero os aluguéis. Não, porque os bens são dela. Eu já deixei os 50% do patrimônio, já deixei os bens que estão alugados. Então, desses 50 que eu posso dispor, eu estou dispondo desses bens já alugados, esses bens que estão renda. Para quem? Para o cônjuge sobrevivente. Ou para outra pessoa que você queira. Né? E aí os outros não vão poder pedir prestação de contas. Sim. Porque no e você testamento blindou, né? já está disposto àquela situação, né? Aqueles Muito bens legal. que estão com renda para aquela pessoa que você quis proteger. Acabou. Portanto, não tem como prestar contas. Né? Não precisa pedir prestação de contas. Que é o que dá mais confusão, né? Quando tem muito rendimento, durante o inventário tem muito rendimento, as pessoas que pedem prestação de contas, eu quero receber já, né? Tem bastante dinheiro. Aí que trava o inventário todo. Aí que trava. É onde trava. É onde trava, né, professor? Sim, é onde trava o inventário. Então, assim, já é importante colocar aqui. É mais difícil discutir, porque está lá no testamento. Se o testamento não foi nulo nem anulável, tem que cumprir aquela cláusula. Portanto, os bens já são todos daquela pessoa. Então, você consegue, vamos dizer assim, proteger, blindar para esta pessoa. Tem várias formas, né? Várias formas de proteção que a gente tem aí de testamento. Tem, professor, tem. O planejamento social é tão importante, né, professor? E as pessoas não têm esse hábito, né? Independente se é por testamento, por outros mecanismos, ninguém faz, né? Assim, agora que começou, agora que está começando a ter essa cultura aqui no Brasil, mas e é tão melhor para todo mundo, né? Sim. A outra cláusula importante para colocar no testamento é a cláusula de inalienabilidade. Né? Porque eu lembro uma vez que eu fiz, ele tinha 2 filhos, ele queria proteger a esposa e tinha 2 filhos. A filha mais nova, ele tinha um problema com ela, porque a mãe, por exemplo, ele pagava 10 mil alimentícios e a filha passava necessidade. Pagava 10 mil de pensão e a filha passava necessidade. Então a mãe estava usando o dinheiro só para ela. Né? É claro. Então ele estava preocupado com isso. Vai que eu morro e minha filha vai receber e ela vai pegar todo o dinheiro. Então a gente colocou uma cláusula de inalienabilidade, nós deixamos menos para ela ainda. Toda a parte disponível ele deixou para o filho e para a esposa atual, dividido, né? E colocamos substituição entre si, né? Que são substitutos entre si. Se alguém morrer primeiro, vai para o outro. E também, para esta filha, deixamos o mínimo só sucessão legítima. E dentro da sucessão legítima, nós colocamos uma cláusula de inalienabilidade até que ela completasse 30 anos de idade. Ah, que legal. Para que ela tenha mais maturidade, lá na frente ela não perder todo o dinheiro, que a mãe pode pegar e desfazer com tudo. Dissipar. Né? Mas você vai falar assim para mim, mas ela é herdeira necessária e só deixou a herança legítima. Ela pode discutir a inalienabilidade? Sim, pode discutir. Mas eu estou justificando. O artigo 1848, parágrafo 2º, ele pede para justificar. Eu estou justificando. E ainda deixei uma válvula de escape, né? Eu acabei deixando uma válvula de escape. Ou seja, os juros que a gente deixou em dinheiro para ela não entrar nos bens imóveis. Então, deixou em dinheiro para ela a parte dela, e o dinheiro que está aplicado, ela pode sacar os juros. Que eu lembro que naquela época os juros davam 10 mil reais por mês. Ela viveria com então, rendimento. Então, assim, essa válvula de escape para que não quebre a cláusula de inalienabilidade. Né? Sim, para não quebrar porque aquela foi uma proteção para ela mesma. Não é para em detrimento dela, mas para a proteção para ela. Exatamente. Até que ela complete 30 anos. É muito ela tem isso é o trabalho de um advogado. Só o advogado tem capacidade de desenvolver esse tipo de cláusula no testamento. Mas por isso que é tão importante a presença de um advogado no testamento, né, professor? Sim. É muito importante.
Muito importante. Então, você vê o planejamento sucessório dentro do testamento, tem tudo isso. Todas essas cláusulas. Claro que o advogado vai fazer caso a caso e personalizado, né? Bem personalizado. Vou dar um curso, falar rapidamente. Sexta-feira agora, eu tenho uma live no meu canal do YouTube que eu vou falar de ação declaratória e filiação socioafetiva. Um estudo de case, né? Que muita gente tem dúvida. Nós temos o provimento 83, um provimento novo, quase um ano está dando aí, que alterou, né, o provimento 63 lá do CNJ. Então tem muita coisa nova, bacana, que muita gente desconhece. Ação declaratória e filiação socioafetiva. Que é Não, o seu canal do YouTube é maravilhoso, professor. O seu canal do YouTube é tudo que a gente precisa no direito de família. Todo mundo tem que assistir. É importante o senhor falar, professor, onde que as pessoas encontram o senhor agora, né? Para poder assistir seus cursos no Legale, né, professor? Sim. O curso de pós-graduação no Legale vai começar agora em agosto, né? Acho que uma promoção de 12 de R$ 80,75. Um preço maravilhoso. A pós-graduação. E tem os cursos meus, que está lá no site professornss.com.br, né? Tem os cursos online, vários online, de oficina de família, inventário e partilha, teoria e prática de família. Também nós temos planejamento patrimonial familiar sucessório, aquele que eu fazia no escritório. Eu acho que todos os seus cursos, professor, quando o senhor estava aqui no Brasil. Eu vou fazer um agora, dia 30, vai iniciar dia 30, no Zoom. E eu vou fazer para 20 alunos só. Somente para 20 alunos. É um curso mais caro, como se fosse aquele do escritório, lembra? Por 8 noites. Ou seja, 8 noites nós vamos ficar juntos, uma vez por semana. Toda sexta-feira, 8 sextas-feiras. O senhor vai divulgar nas suas páginas, nas redes sociais? Na verdade, eu divulguei, acho que só foi uma vez, porque assim, tem 20 vagas. Já faltam só 5 vagas, só tenho 5. Tá? A gente não divulgou tanto porque só tinha poucas vagas, né? É um curso mais caro porque vai ser personalizado, só tem 20 alunos, só 20 alunos no Zoom, ao vivo comigo, tá? Então vou dar uma hora de aula, e o restante é só os cases que os alunos vão trazendo do escritório. Claro, com segredo, tudo, justiça, né? Não vai poder falar o nome, nada disso. Mas a gente dá um norte, né? A gente consegue dar um norte aqui ao vivo. É bem bacana. Esses seus cursos personalizados são maravilhosos. Eu aprendi demais nesses cursos. Eu recomendo a todo mundo que está nos assistindo, que não fez ainda, que façam. Porque quem quer atuar na área de direito de família tem que passar pelo senhor, não tem como fugir. Bacana. Então, alguns estão... Obrigado mesmo. Alguns estão no Facebook, né? Tem lá no Facebook, na minha página, e também no Instagram. Acho que alguns estão elencados aí. O meu canal do YouTube é Nelson Chique Cima. Ali tem vários vídeos. Tem uns vídeos de 1 hora e meia, né? Mais ou menos. E cursos, né? Cursos mesmo. Gratuitos lá, gratuitos. Agora tem os pagos aí, tem os modelos todos de contratos, modelos de coaching, professor, para advogados ou não? Oi? Aquele de coaching para advogados o senhor está fazendo ainda ou não? Vou fazer. Eu fiz uma vez gratuitamente. Nós fizemos um sorteio, 20 alunos. Eu fiz via Skype. Foi bem bacana também. Mas eu vou fazer novamente. Acho que começa em setembro. Tá? Nossa, eu coloquei tanta coisa em prática. Inclusive, esse projeto que acabou virando aqui para a live, eu estou matutando ele desde a época que eu fiz. Eu acho que foi a primeira turma que eu fiz, 2015, se não me falha a memória. Eu aprendi muito com o senhor, profissionalmente, fico feliz. como dona de escritório, todo mundo tem que fazer. Fico feliz, Professora, que as pessoas... o senhor tem um compromisso, tenho professor. Compromisso. Então eu queria agradecer ao senhor novamente por toda a generosidade e disponibilidade. Estou morrendo de saudade do senhor. Eu espero que o senhor volte logo. Eu acho que de vez, não sei se o senhor volta, mas quando o senhor vier para o Brasil, quem sabe a gente se encontra. Vamos ver, acho que até o final do ano pode ser que eu dê um pulo aí sim, por causa liberar, né? Na hora que liberar direitinho. Muito obrigada. Eu vou fazer um curso bem bacana, um curso grande aí para poder encontrar todo mundo, né? Fazer uma reunião. Ou senão vamos se encontrar no restaurante, vamos beber e comer. Também Professor, muito obrigada, de verdade. Eu tenho o senhor muito carinho pelo senhor. Obrigada por tudo. Tá bom, obrigado. Obrigado a vocês aí também, viu? Eu quero agradecer a todo mundo.
Exatamente. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Uma aula particular do professor Nelson para nós. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa Boa noite, noite, obrigado. professor. Obrigado, boa Obrigada noite. mais uma vez. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.